visitas à dentista fazem parte da rotina e do calendário da família da Marcela. Apesar da pouca idade, a caçula Rafaela já se mostra bem à vontade no consultório. E o motivo das consultas regulares é o uso contínuo da chupeta. Olha só o resultado, dentinhos bem pra frente. E o problema não é só estético, não. O uso da chupeta, ao contrário do que a gente pensa, que atrapalha só na questão do alinhamento dos dentes, vai muito além disso. Além de colocar os dentinhos superiores para fora, né? É tanto que quando a gente dá um sorriso, Rafa, a gente vê o espaço que tem, ó, entre o superior e o inferior, né? Na hora da fala, na hora da deglutição também, acontece alguns probleminhas. Quando a gente tem uma dentiçãozinha que os dentinhos superiores estão encostando nos inferiores, na parte da frente, os dentes servem de anteparo para a língua, então a língua não passa. Ele serve de esbarro, então aí ele consegue falar direitinho sapo. A Rafaela está com quase 3 anos e desde que nasceu tem o hábito de usar a chupeta. Vou conversar com a Marcela, que é a mãe dela. Essa negociação já está durando muito tempo para tirar. E a gente já viu com a doutora que está prejudicando a fala. Como é que está esse processo, Marcela? Tá bem difícil, viu? Porque ela chora, aí é complicado para tirar um pouquinho. Está com quanto tempo que esse processo? Faz uns 6 meses já que a gente tenta tirar a chupeta dela. E o que você diz para as mães que estão passando por esse problema? Tem que ser firme, né? É difícil, mas tem que ser, né? Porque prejudica muito, né, os dentinhos. E como é o apelo? Ela chora, você faz aquela questão da troca por alguma coisa que ela gosta, no dia que não usa, dá alguma premiação? Mas não adianta. Sempre fica aquele choro, e você acaba você acaba liberando, né? Pra parar o choro, pra ela dormir. Você não tem medo das consequências? Tenho. O que está acontecendo já com a fala dela? Ela fica com uma falinha complicada, né? A língua nos dentes já, e o dente bem pra frente já. E a Marcela estava me contando que já tem 2 filhas, super nova, mas já tem 2 filhas. E na primeira filha não teve esse problema. Não, ela usou também chupeta? Usou, mas não tanto quanto a Rafaela, né? Ela usou bem menos a chupeta. E não teve esse problema? E não teve nenhum problema, não. Os conselhos de um profissional ajudam bastante, mas é em casa que o trabalho começa, com os pais. Uma catequese que a gente tem que fazer, né, com os pais, com os responsáveis, a base de muita conversa. Aqui não é nada de ontem para hoje, nada com muita pressão, né? A gente vai explicando a necessidade, para os pais sentirem a necessidade, verem os danos que estão causando e vai dando dicas. Né, dicas práticas, dicas rápidas, ágeis, que podem agilizar e ajudar nesse processo. Felipe já é um pouco mais velho que a Rafa, tem 5 anos e tem os dentes de leite perfeitos, todos no lugar. É o garoto propaganda da doutora Carol. A gente percebe a dentiçãozinha do Felipe, ó, tem espaço entre os dentinhos de leite, esses espaços são fundamentais para quê? Porque esses espaços eles estão guardando um espaço para o dente permanente que é bem maior, bem mais largo, né? Os dentinhos de cima encostam nos de baixo, né? A gente está vendo esse apoio que eles precisam ter. A gente tem que ter esse cuidado porque muita gente acha que dente de leite, por ser transitório, pode ter perdas, pode ter algum dano, que vai vir o permanente depois. Não é bem assim, é muito importante. Ele não tem função só de estética, de um sorriso ingênuo, de ternura, né? Ele participa da mastigação, participa da deglutição, que é o ato de engolir, e da fala também, né? Sem contar também que pode também acarretar algum problema com respiração. Outra coisa que a gente fala, que não é só a mordida aberta, interposição de língua, que é um problema ortodôntico que se causa. A gente tem recebido no consultório muitos pacientezinhos com problema de fratura, porque cai de trauma dentário, né? Porque os dentinhos ficam mais à frente, mais projetados, então é mais fácil de bater. Bate a boquinha, vai traumatizar o dente, consequentemente esse dente quebra, esse dente pode ser lesionado, a ponto de ter que fazer um canal, um dente descido, alguma perda precoce. E olha que o Felipe usou chupeta até os 2 anos de idade. O dano causado pela chupeta ou por qualquer acessório que fique na boca, que a criança fique succionando, como a chupeta, o dedo, tem criança que bota um pedacinho da fralda e fica chupando, né? Esses danos ocasionam por conta de 3 fatores: a duração, a frequência e a intensidade que é succionado esse objeto.
Né? Existem crianças que chuparam chupeta, dizem que chuparam o dedo e não tem problema nenhum. O Felipe foi um que chupou chupeta por pouco tempo, de forma muito controlada, e também a bagagem genética ajuda. Mas afinal, qual o limite de idade que as mães devem permitir o uso da chupeta? Eu procuro orientar os pacientes muito assim, associar a chupeta à hora do sono. É uma das dicas que eu digo para até tentar tirar a chupeta do dia a dia, né? Deixa a chupeta dentro do berço. E a criança, quando pedir, você pergunta, você quer dormir? Você põe a criança dentro do berço, ela vai chupar um pouquinho. Quando ela pedir para sair, você diz, deixa a chupeta no berço. E você vai associando isso, já vai fazendo com que a criança entenda que é para dormir. E depois que dorme, você pode estar retirando a chupeta, né? Não tem problema. Mas a chupeta não é o único problema, não. Muitas crianças acabam preferindo o dedinho. Para a dentista, um hábito ainda mais prejudicial. O dedo é pior o efeito e para se remover também, porque não é um acessório, tá junto do corpinho, né? Então a criança acaba pegando a qualquer hora que quer. Mas o que é que você deve fazer? Você nunca deve marcar o comportamento negativo daquela criança, porque você faz com que ele perceba que está fazendo alguma coisa que está chamando a atenção, então ele vai, você reforça. O que você deve fazer com o dedo? A criança botou o dedo na boca, oferece alguma coisa para ela tirar o dedo da boca para ela pregar aquele objeto. Distrair a criança. Distrair a criança. Então, assim, é interessante que você dê mordedores, coisas que ele possa morder, mas para conhecer o mundo. A partir do momento que desenvolve um hábito de sucção, é que você tem que ficar um pouco ligada, ter um pouco mais de atenção na duração, na frequência e na intensidade daquele hábito.